Empresa que não cria conteúdo pode estar dando entrada no seu fechamento. Isso mesmo, hoje em dia criar conteúdo não é mais um diferencial e sim uma obrigação. Você precisa entender que a criação de conteúdo faz parte do seu negócio a partir de agora. Seja você a única pessoa dentro da sua empresa, ou se você tem outros funcionários, seja uma empresa que atende apenas fisicamente ou não, mas a criação de conteúdo hoje faz muito tempo, inclusive, que já é uma obrigação de toda empresa. Então, eu quero trazer nesse vídeo aqui, te ensinar a criar um calendário de conteúdo e mostrar como que eu criei esse calendário, o meu próprio calendário de conteúdo, para que você possa criar o seu. É mais um vídeo que nós vamos juntar com os outros conteúdos que eu trago sobre Canva, um vídeo estratégico para a gente juntar. Não adianta você sair criando conteúdo dentro do Canva, criando conteúdo, sem estratégia, isso não vai te trazer tanto resultado. E antes da gente começar, como criar um calendário de conteúdo, o que é um calendário de conteúdo? Bom, o calendário, nós sabemos o que é um calendário, né? Com os dias da semana lá, os dias do mês e etc, certo? E conteúdo é tudo que você posta ali nas suas redes sociais, ok? Esse calendário de conteúdo que eu crio, eu vou ensinar, é mais voltado para o Instagram, certo? Mas você pode aplicar também em outras redes sociais. Então, um calendário de conteúdo é quando você define o que você vai postar em determinados dias, qual a sua estratégia de postagem, certo? Então, por exemplo, na segunda eu vou postar isso, na terça eu vou postar aquilo. A grosso modo é isso. Você define quais conteúdos você vai postar em determinados dias da semana e do mês. E uma informação muito importante que o que eu vou te mostrar aqui é o que funciona para mim. O que funciona para mim, isso é muito importante. Eu já testei diversos modelos de calendários de conteúdo, tentando utilizar o Excel, tentando utilizar mapas mentais, diversas outras formas, que não fui me adaptando. E eu cheguei nesse modelo que eu vou te mostrar aqui, que funciona para mim. Você pode pegar as estratégias e utilizar o aplicativo que você quiser, mas o importante é que você entenda as técnicas e o conceito por trás de um calendário de conteúdo. Mas por que criar um calendário de conteúdo? Primeiro, você tem mais organização. Você sabe quais formatos vão postar, qual é o tema que você vai utilizar. Você tem uma visão muito mais ampla de todos os seus conteúdos. O segundo é mais produtividade, você facilita, você agiliza essa criação, porque você tem mais organização, certo? E o terceiro ponto é que você tem mais resultados, você consegue colher mais resultados quando você tem uma criação de um calendário de conteúdo. E não é nada difícil, muito pelo contrário, é muito simples. Então vamos para o primeiro passo. Qual é o primeiro passo que você precisa ter bem definido antes de criar o seu calendário de conteúdo? Quantas vezes você vai postar na semana? E aqui provavelmente você vai ouvir uma coisa que não é muito comum de se falar. As pessoas normalmente costumam falar assim, tem que postar todo dia, etc, etc. Mas eu sei o quanto é difícil, principalmente para quem está começando, postar todo dia. Se eu falo para você postar todo dia, eu não sei quais são as outras tarefas que você tem na sua empresa, às vezes você vai conseguir postar uma semana e já desiste na outra, você não vai conseguir, vai se estressar. Então o que eu sempre falo, eu recomendo você começar com pelo menos 3 posts na semana, mas está muito difícil, você não está conseguindo, está começando agora, posta 2. Está muito difícil, posta 1 pelo menos. É lógico, não é para ser simples, fácil. Tenta 3 ali. E quando você tiver melhor, eu tô conseguindo postar 1 mês, 2 meses, 3 vezes por semana, você vai aumentar para 4, aumenta para 5, vai aumentando aos pouquinhos, porque você vai se acostumando. Então, primeiro você define quantas vezes você vai postar na semana, certo? Depois disso, nós entramos nos editoriais. E o que são os editoriais? Imagina um jornal. Dentro de um jornal nós temos lá a seção de esportes, a seção de finanças, de negócios, sei lá, de moda, de saúde. Isso são editoriais. Quando alguém fala para você que trabalha lá no caderno de esportes, por exemplo, eu quero que você crie um conteúdo para amanhã, o que a pessoa vai pensar? Eu preciso criar um conteúdo, mas ela já sabe que é sobre esportes. É mais ou menos esse direcionamento que o editorial vai te dar. Imagina se você não tem nenhum editorial no jornal. A pessoa fala, cria um conteúdo para amanhã. Você fica perdido de tantas possibilidades que você tem. Será que eu escrevo uma matéria sobre esporte, sobre saúde, sobre finanças, sobre política? Agora, quando você tem um editorial bem definido, fica muito mais simples. Então, o que são os editoriais? São os temas que você vai definir nos dias da semana. E eu recomendo você ter entre 3 a 5 editoriais ali, pelo menos para facilitar a sua criação. Sendo que um desses editoriais eu recomendo sempre ser vida pessoal, bastidores ou os bastidores mesmo da empresa, isso é muito legal. Então os editoriais você vai definir entre 3 e 5. Por exemplo, eu tenho os meus editoriais dentro do meu Instagram, onde eu falo do Canva, né? Então de segunda e quinta-feira eu tenho os editoriais que é aula do Canva. Terça e sexta, dicas do Instagram e quarta, live. Então eu tenho 3 editoriais, sendo que vida pessoal e bastidores eu vou misturando em todos os dias.
Dessa forma, quando eu vou criar um conteúdo para segunda-feira, eu não fico imaginando o que eu vou fazer. Eu já tenho um direcionamento, é uma aula do Canva. E para deixar ainda mais completo esse meu calendário, eu defino os editoriais e defino alguns formatos prévios. Por exemplo, de segunda-feira eu posto um Reels com uma aula do Canva. De terça-feira eu posto um carrossel em formato Twitter com uma dica do Instagram. Então, repare que quando eu for pensar na criação do meu conteúdo, eu não vou simplesmente, o que eu posto hoje? Meu Deus, tem tanta opção. Não. A minha mente já vai direcionada para segunda-feira, qual Reels, qual aula, qual dica do Canva eu vou dar amanhã. Repare que já é diferente. Qual formato de Reels eu faço, qual que é o formato de carrossel que eu faço na terça no Twitter, uma dica do Instagram. Eu já estou direcionando. Na quinta-feira, eu utilizo as aulas que eu trouxe de segunda-feira e transformo essas aulas em carrossel. Ou seja, eu reciclo, a gente chama de reciclagem. Eu pego um conteúdo que eu já postei, por exemplo, um Reels que eu postei 2 semanas atrás e transformo esse Reels em carrossel. Então, ou seja, fica muito mais rápido para eu criar conteúdo porque eu não fico perdido no que criar. Eu sempre falo, por exemplo, você é um personal trainer, você pode. Segunda-feira é dicas de treino de perna. Terça-feira é dica de treinos superiores. Quarta-feira eu vou trazer uma dica de treino aeróbico, porque aí você já consegue direcionar, você cria esses rituais e fica muito mais rápido para você pensar no que trazer dentro do seu Instagram. O mais importante é você entender que muito mais importante que velocidade é a direção. Não adianta você ir rápido para o lugar errado. Eu quero postar 10 vezes na semana. Eu quero fazer 5, 8, 10 editoriais. Se você está começando, isso é um pouco difícil para você, não adianta você querer ir rápido. Imagina que eu estou em Minas e quero ir para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Se eu pego um carro e vou a 200 km por hora em direção a Fortaleza, eu vou chegar no Rio Grande do Sul. Se eu pego um carro e vou a 50 por hora na direção de Santa Catarina, por exemplo, a chance de eu chegar no Sul é muito maior, mesmo eu indo mais devagar. Então, muito mais importante do que a velocidade é a direção. Então, vai com calma. Essa é a principal dica que eu dou quando você for criar o seu calendário de conteúdo. Agora que você já sabe quantas vezes você vai postar e quais são os temas dessas postagens, a gente começa a criar o calendário de conteúdo, certo? Mas qual é a frequência que você precisa criar esse calendário? Existem pessoas que criam calendários mensais, às vezes trimestrais, às vezes quinzenais, certo? O que eu recomendo, que é o que eu faço, é o que eu gosto, é o que eu vou falar para você, o que eu faço. Eu sempre criei conteúdos semanais, crio calendários semanais, ou seja, numa sexta-feira, num sábado, eu crio o calendário do conteúdo da semana seguinte, porque dessa forma eu consigo aproveitar alguns assuntos que estão em alta. Se eu pego 30 dias, às vezes eu perco muitas oportunidades. Então, eu sempre crio calendários semanais, porque para mim funciona muito melhor do que quinzenais ou mensais. Eu sempre tenho um controle muito maior sobre as postagens que eu faço. Então, a minha dica para você ser mais produtivo é o seguinte: definiu quantas vezes você vai postar, definiu quais são os temas, pega um dia da semana, qualquer dia que for mais tranquilo para você, e define quais serão os posts da semana seguinte. E nesse dia, separa um dia ali, uma manhã, o que for necessário para você criar todos os posts de uma vez e agendar esses posts na semana seguinte. Jesus, isso é muito difícil. Eu teimei muito tempo em começar a fazer isso, mas depois que eu comecei a fazer isso, eu tive muito mais resultados. Por exemplo, os vídeos que eu gravo para o YouTube, eu tenho um dia específico para eu gravar todos os vídeos. Então, dessa forma, eu sento, me concentro, perco aquele tempo da concentração apenas uma vez e faço tudo de uma vez. Antigamente, o que eu fazia? Segunda-feira eu criava um post para segunda, terça-feira eu criava um post para terça, quarta-feira eu criava um post para quarta. Dessa forma, eu perdia muito tempo só para me concentrar. Quando eu crio num dia só, fica muito mais rápido. Faça isso, você vai me agradecer depois, certo? Então, você pode utilizar Excel, você pode utilizar o que for melhor para você. Eu vou mostrar um modelo que é o que eu utilizo no programa do Evernote. Um modelo que você vai ver que é muito simples mesmo para a gente utilizar nessa criação. Definir os dias, definir os editoriais, vou criar e vou agendar o calendário semanal. Então o aplicativo que eu uso aqui é o aplicativo do Evernote, certo? E esse aplicativo é como se fosse um caderno, sabe? Um caderno portátil. Então eu tenho uma página, entre aspas, do meu caderno que eu crio o meu calendário. Então o que eu coloco aqui? Eu coloco o mês, vamos supor que seja julho, eu anoto aqui julho. Semana 1, certo? E aí aqui eu ponho os dias da semana, por exemplo, dia 1 do 7, segunda. Dia 2 do 7, terça. Dia 3 do 7, quarta. Eu ponho lá os dias. Eu normalmente posto 10 vezes por semana, tá? Pelo menos 10 vezes por semana. Nas últimas semanas eu tenho postado menos porque é uma questão de foco. Eu comecei a focar mais no Instagram, então dei um foco, uma virada de chave, mas eu postei por muito tempo 10 vezes na semana. Quando eu me acostumar com o YouTube, eu volto a postar 10 vezes na semana. Então o que eu tenho aqui?
A primeira tabela é o post da manhã e a segunda tabela é o post da tarde, certo? Todas as tabelas são iguais, então eu vou te explicar apenas uma delas, certo? O que eu coloco aqui? Qual que é o local que eu vou postar esse conteúdo? Vai ser no feed ou vai ser no Reels? Lembra que eu falei que toda segunda-feira eu faço um Reels com aulas do Canva? Então já está salvo automaticamente aqui, ó, Reels, aula Canva. Então o que eu faço? É Reels, qual é o horário que eu vou fazer essa postagem? Vamos supor, seja 16 horas, eu ponho aqui 16 horas. Qual que é o status? Depois que eu ponho, por exemplo, agendado, eu ponho rascunhos, eu ponho o jeito que ele tá. Qual que é o objetivo que eu tenho com esse post? Aqui é um conteúdo talvez adicional, mas é curtida, eu quero fazer comentário, eu quero compartilhamento, eu quero salvamento, por exemplo. Então eu quero salvamento, eu quero seguidores, ó, eu quero seguidores aqui, eu vou clicar em seguidores. Qual que é a aula do Canva? A aula do Canva número, sei lá, 56, efeito de lupa. Então eu ponho aqui efeito de lupa. Vai ter hashtag ou não vai ter hashtag? Qual é a legenda? Então eu venho aqui e digito a legenda do meu texto. Quando eu termino de estruturar esse calendário, eu passo para a criação dos conteúdos. E aqui fica muito mais fácil, já está muito mais rápido, a produtividade vai ser muito maior. E eu consigo ter uma visão muito ampla da minha semana, para eu saber, poxa, eu estou fazendo muitos conteúdos com intenção de seguidores, eu preciso fazer mais para comentário, mais... Então dessa forma a gente consegue ter um controle muito maior. É simples assim, como se fosse um Word, você consegue fazer isso aqui no Word mesmo. Digita isso daqui, vai pausando o vídeo, vai copiando, pode copiar exatamente da forma que está aqui, para você colocar, ó, se é feed, se é Reels, qual é o horário, qual que é o status, objetivo, LK, que é like, né, comments, que é comentário, forward, que é compartilhamentos, savings, que é salvamento, LV, que é live, followers, que é seguidores, evento. Então aqui eu consigo definir qual é o objetivo, qual é o horário, qual é o tema. Eu tenho um controle muito maior mesmo sobre as minhas criações. Eu espero ter ajudado como que você começa a criar um calendário de conteúdo, como que você estrutura esse seu calendário de conteúdo. De novo, o que eu faço aqui é o que serviu para mim. Eu tentei em Excel, não deu muito certo. Eu tentei em Mind Maps, não deu muito certo. Testa e vai utilizando da forma que você se sentir mais confortável aqui, não siga, não ache que tem essas regras absolutas, não, faça o que for melhor para você, mas comece a entender o que você precisa ter definido antes de começar a criar o seu calendário de conteúdo, certo? Se você curtiu esse vídeo, clique em gostei para eu trazer mais conteúdos como esse e se inscreva no canal para aproveitar todos os conteúdos que eu trago aqui sobre criação de conteúdos no Canva, estratégias agora para o Instagram, para você dominar logo a internet de uma vez por todas. E eu vejo você em algum outro vídeo aqui desse canal. Até a próxima. Fui!